Temos duas datas muito lindas que nós comemoramos neste mês. Quais são as duas datas que comemoramos esse mês, vocês sabem? Um é o dia do diácono, que é hoje, né? Comemoramos ontem com os diáconos da nossa igreja, aqueles que puderam estar conosco, que foi assim uma bênção para a nossa vida. O culto de ontem foi assim muito especial, além de celebrarmos a ceia para aqueles irmãos que não podem estar aqui na igreja, ainda comemoramos o dia do diácono antecipado para eles. Tendo em vista que 80% dos nossos diáconos e diaconisas são acima de 60 anos, né? 80% dos nossos diáconos, e é bom, é importante, que a experiência da igreja são os pulmões da igreja. E também é o mês da música, que os nossos músicos, que são assim extremamente abençoados por Deus, que foram os dois ministérios que não pararam na pandemia. Foi o ministério pastoral e o ministério da música na igreja. Todos os outros ministérios, de alguma forma, de alguma maneira, pararam porque foram impossibilitados pela pandemia de continuar e de exercer a sua função. Mas o Ministério de Música esteve conosco desde o início aqui, foi momentos assim maravilhosos que nós vivenciamos aqui, alguns com medo de poder vir aqui, mas vieram com medo e tudo, não é, para poder transmitir o culto e fazer tudo da melhor forma possível. Louvo a Deus pelo Ministério de Louvor da Igreja Batista de Andorinhas. E para isso, para este mês que é belíssimo, eu queria pensar a respeito dele. Nós falamos muito sobre o louvor, e que pena que a gente dedica apenas um mês para pensar sobre isso, porque deveria ser pensado sempre. Então, pensando nesse mês da música em si, eu queria convidar você a ir para um texto bíblico junto comigo, de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Eu queria ler com os irmãos, a partir do versículo 25, uma experiência fortíssima que Paulo e Silas viveram através do louvor e da oração. Então eu queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 25. Todos acharam? Amém? Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25, diz assim o texto da Bíblia: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. A minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração, eu continue falando ao seu coração. Irmãos, como eu havia falado, nós estamos pensando um pouco sobre a questão desse mês da música. Eu queria usar esse texto, essa parte desse texto, para pensarmos a respeito desse assunto que é importantíssimo para a nossa vida. Eu queria usar esse texto para falar sobre essa troca do lamento pelo louvor, trocando o lamento pelo louvor, se eu pudesse dar um título para a reflexão de hoje. Perguntaram uma vez
ao pastor Rick Warren. Vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar dele. É autor de 2 livros sensacionais. Um dele é A Igreja com Propósito, o outro é Uma Vida com Propósito. A igreja dele hoje nos Estados Unidos tem aproximadamente, se eu não me engano, 22 mil membros. E perguntaram para ele uma vez, era assim, olha, o que você faria de diferente se tivesse que começar a sua igreja de novo? E ele respondeu, eu investiria mais energia e dinheiro no ministério de louvor. Amém, né? O pessoal do louvor diz amém aí. Eu investiria mais energia e mais dinheiro no ministério de louvor. Essa foi a única resposta que ele deu se tivesse que começar a igreja de novo. E isso fala muito para a gente, porque o louvor é uma parte importantíssima da nossa vida. E eu não falo exatamente do ministério de louvor em si, mas para a nossa vida de adoração e de louvor a Deus, nas caminhadas da nossa existência, da nossa vida como um todo. Quantos aqui não entraram muitas vezes nos templos para cultuar a Deus, completamente angustiados, com o coração apertado, sem saber, na verdade, até o que dizer, nos seus momentos de oração, e simplesmente quando toca um louvor, você diz assim, cara, era exatamente isso que eu queria dizer para Deus, mas eu não conseguia. Ou até aqueles momentos em que você está sem resposta nenhuma, que palavra alguma pode alcançar aquilo que você está sentindo, e de repente você ouve um louvor, e esse louvor diz assim, meu Deus, era exatamente isso que eu precisava ouvir. Não é à toa que um dos livros da Bíblia mais lidos do mundo é o livro dos Salmos. Porque os salmos retratam exatamente a verdadeira essência do louvor. Se você ler os salmos, você vai ver que todos eles, alguns dão o nome de poesia, mas a maioria deles você vai ver o subtítulo lá dizendo o quê? Louvor a Deus por isso, louvor a Deus por aquilo. São louvores que brotam do coração do ser humano, que muitas vezes estão completamente angustiados. Por isso que quando você lê o Salmo, você diz, meu Deus, só lamento, só tristeza, só amargura. Mas era aquilo que o ser humano estava sentindo e passava na sua vida. E quando a gente olha para a história de Paulo e Silas, não foi diferente. Paulo e Silas estavam aqui naquilo que nós chamamos na sua segunda viagem missionária. Tinha tudo para dar certo. Primeiro, foi Deus quem chamou. Então, quando a gente tem a certeza que Deus nos chama para fazer uma coisa, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Se foi Deus quem me chamou, tudo vai dar certo. Tudo vai ocorrer da melhor forma possível. Vou ter um atropelo ali, vou ter um atropelo aqui. Entretanto, vai dar certo. Segundo motivo pelo qual iria dar certo essa viagem de Paulo e Silas, porque a primeira deu muito certo, muitas conversões. Quando Paulo e Silas estavam falando do Evangelho, principalmente Paulo, muitas vidas se convertiam, pessoas que nunca imaginavam que iriam ter acesso ao reino de Deus, porque eram gentios, tiveram acesso, e se converteram por causa da vida de Paulo e Silas, mais de Paulo. Mas aí, Paulo, que andava com Barnabé, depois tiveram um contrito sobre algumas questões teológicas e acabaram cada um indo para um lado. Paulo escolhe Silas. E nessa segunda viagem, que tinha tudo para dar certo, eles são presos. Mas antes de ser presos, se você ler os capítulos anteriores, eles foram espancados. E você podia dizer assim, cara, Deus mandou, mas o negócio está tenso. E está certo que pode ser pela humanidade de Paulo e Silas, que eles estivessem olhando um para o outro, dizendo assim, cara, você tem certeza que foi Deus que mandou? Você não já fez essa pergunta, não?
você tem certeza que foi Deus que mandou fazer. E quando você faz, dá tudo errado. E você diz assim, rapaz, eu acho que Deus não mandou. Então eles tinham convicção que Deus tinha enviado, a primeira viagem deu super certo, e de repente, quando eles estão na praça pregando o evangelho, eles são presos e espancados, e são lançados na prisão romana. Você sabe o que é uma prisão romana? Você acha que é aquelas prisões cheias de coisas que você vê por aí, de privilégios que a gente vê na televisão, o pessoal joga até videogame? A prisão romana era um tipo de estrutura que era feita, que a pessoa não conseguia nem ficar de pé. Só para você ter uma noção, eles tinham que ficar abaixados ou sentados. Além de ter esse desconforto com um monte de presos junto com ele, porque não tinha divisão por classe social, não tinha divisão por diploma, era tudo junto e misturado, porque tudo era criminoso na visão romana, eles ficavam acorrentados. E além de ficarem acorrentados, onde tinha lugar para que eles pudessem fazer as necessidades físicas dele? Era ali. Os presos se misturavam com as fezes e as urinas deles mesmos. E Paulo e Silas estavam ali, na prisão romana. E eles podiam se questionar e dizer assim, é o fim. Por que que Deus fez isso comigo? Por que que Deus mandou fazer isso comigo? Por que que Deus mandou a gente para cá? Mas aí a gente aprende, a gente olha para o texto bíblico e a gente aprende algumas coisas importantíssimas, que eles tinham tudo para lamentar, como fez o livro de Lamentações, quando perderam tudo, fizeram lamentar, um ou outro se salvavam, mas eles que tinham tudo para lamentar, eles trocaram o lamento pelo louvor, e eu queria detalhar aqui alguns irmãos sobre qual a importância de trocar o lamento pelo louvor. O que é que isso é importante na nossa vida? Por que precisamos fazer essa escolha? Porque é que em detrimento de qualquer coisa, o louvor deve prevalecer na nossa vida em qualquer circunstância. A primeira razão que eu encontro nesse texto está no versículo 25, que diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Eles olhavam para o outro e diziam assim, rapaz, entramos numa enrascada, hein? Deus abandonou a gente. Diz o texto, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os outros presos escutavam. E ele nos ensina que trocamos o lamento pelo louvor. Quando nós trocamos o lamento pelo louvor, nós transformamos o lugar de dor em altar de adoração. Quando nós trocamos o lamento pelo louvor, nós transformamos o lugar de dor num altar de adoração. O que estava acontecendo ali com Paulo e Silas? Eles estavam espancados, não estavam? Dolorido pra caramba, hein? Ninguém ia lá colocar algumas coisas, não tinha direitos humanos lá não, tá? Tinha ninguém para defender as criaturas, eles apanhavam e ficavam por isso mesmo. Mas de repente, eles ao invés de lamentarem o estado em que estavam, a condição que Deus tinha proporcionado para eles, eles fizeram o quê? Cantaram e oravam. Eles tinham uma opção a fazer, duas na verdade, ou eles oravam e louvavam ao Senhor, ou eles ficavam lamentando o estado que eles estavam. Mas eles escolheram talvez a mais difícil decisão, e dizer assim, sabe de uma coisa? É permissão de Deus, é graça de Deus, Deus tem um propósito nisso, vamos cantar, vamos louvar. E aí ele pega aquele lugar que é de dor, de tristeza, de amargura, aquele lugar em que nada podia acontecer mais, onde eles estavam destinados até a morte se continuassem, e eles louvam a Deus, e eles oram a Deus, nos momentos mais dolorosos da vida deles. E o que é que se ensina para a gente? Meu amado e meu irmão, todos nós temos as nossas lutas, todos nós sofremos. A vida, quando pega a gente, bate mesmo, que a vida não tem pena da gente. Se algumas pessoas pegam a gente e bate mesmo, sem pena nenhuma, de todas as formas possíveis, e eu não estou falando de agressão física, estou falando de todo tipo de agressão, sem nenhuma piedade.
Quanto mais a vida bate e machuca muito, a gente sofre. Muitos de nós aqui temos marcas no nosso corpo da vida, das coisas que aconteceram. Mas aí temos uma alternativa, ou duas. Ou eu lamento por aquilo que me aconteceu, e eu começo a culpar Deus por todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida, ou eu vou louvar o Senhor, ou eu vou viver minha vida de adoração, ou eu vou fazer com que essa vida tenha sentido no meu relacionamento com Deus. Quando você lamenta, às vezes que é o mais comum, que a gente costuma lamentar pela situação que nós estamos, nós conseguimos colocar a dor muito maior do que ela é. Quando nós lamentamos, nós colocamos a dor muito maior do que ela é. Nós potencializamos a dor, nós vivemos em função da dor. E aí gera em nós um sentimento de amargura, de angústia, de tristeza, de solidão, de abandono, de que ninguém se importa comigo, de que Deus não me ama, de que Deus não está interessado em me abençoar, porque o meu foco é o lamento. E como nós lamentamos em muitos momentos da nossa vida? Quando nós lamentamos, nós transformamos a dor muito maior do que ela é. Imagina se Paulo e Silas estivessem aqui fazendo a opção de dizer assim, sabe de uma coisa? Vamos abandonar tudo, vamos chutar o balde, e vamos lamentar, e vamos questionar. Eles nunca iriam ver Deus mudando o quadro da situação ali. Mas eles, por optarem, louvarem e orarem ao Senhor, eles viram coisas que servem de exemplo para cada um de nós. Quando nós trocamos um momento de dor, ou no meio da dor, ao invés de lamentar, nós oramos ao Senhor. Está amarrado. Repreende o nome de Jesus, fecha a porta. Não vai entrar no nome de Jesus, fica lá fora. Fechou? Fica aí, diácono. Irmãos, Paulo e Silas nos dão um exemplo de que não importam as circunstâncias da vida, louve. Tem um hino de Cassiane, uma canção de Cassiane. Qual é essa canção que vem na mente? Então, louve, eu não vou cantar aqui porque minha voz é igual a da Ariane, vocês não vão. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, precisando, está sofrendo, seus louvores invadem os céus. Foi o que aconteceu aqui. Ao invés deles ficarem lamentando, eles louvaram. E o que aconteceu depois disso? O louvor deles invadiu os céus. Deus olhou para eles e disseram assim, cara, no meio da dor, no meio da angústia, no meio do abandono, os caras resolveram louvar, e ainda serviu de testemunho para quem estava ao redor. Talvez, a narrativa coloca aqui, enquanto os outros presos escutavam. Você imagina a cara dos presos, olhando para Paulo e Silas naquele momento. Imagina, ele está lá cantando, Paulo e Silas, cantando o louvor de Cassiane. Então louve, simplesmente louve, está sofrendo louve, não importa louve. E os caras olhando para eles assim, cara, como é que vocês, num momento desse, ainda ficam louvando, cantando, perturbando, porque que horas eram? Meia-noite. Meia-noite, lugar que a gente poderia estar dormindo, vocês estão louvando. Mas ainda serviu de testemunho para eles, porque eles transformaram o lugar de dor num altar de adoração. O lugar que nós estamos, muitas vezes, pode não ser o lugar que gostaríamos, mas temos a plena certeza que podemos transformar, através do nosso louvor e da nossa oração a Deus, o lugar que é de dor, que oprime, que sufoca, num altar de adoração e ser testemunha para a vida de muitas pessoas. Por isso que nós precisamos trocar o lamento pelo louvor, porque aí nos ajuda a enfrentar a dor de uma forma mais natural. Olhar para a dor e saber que Deus está sanando a nossa dor. Deus está curando as nossas feridas. Ninguém ali estava cuidando das feridas deles, mas Deus estava, através do louvor. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai nos ensinar. Eu estou deixando a câmera maluca, né? Estou para lá e para cá, eu vou ficar aqui. Tem uma outra coisa que esse texto vai nos ensinar. Versículo de número 26 diz assim:
De repente, olha só, de repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Irmãos, nós aprendemos com esse texto que quando trocamos o lamento pelo louvor, coisas que não estavam nos planos, preste bem atenção, quando nós trocamos o lamento pelo louvor, coisas que não estavam nos planos acontecem. Amém? Coisas que não estavam nos planos. Em nenhum momento você vai ver a narrativa bíblica dizendo assim, e eles estavam tão sufocados com isso, que eles pediram a Deus para ser libertos. O texto diz isso? O texto diz que eles estavam invocando que Deus enviasse um anjo para libertar eles. Eles só louvavam e oravam. E de repente, coisas que nem se passavam pela mente deles, não estavam nos planos deles, aconteceram. De repente, os alicerces abalam, as correntes se soltam, as cadeias se abrem e eles saem. Por causa do louvor. Até pessoas que não tinham nada a ver e talvez estavam até murmurando, se beneficiou por causa do louvor deles. Por causa daquilo que Deus fez. Porque simplesmente, quando nós estamos na nossa caminhada cristã, na nossa trajetória cristã, quando nós estamos caminhando com Deus, quando nós estamos louvando a Ele, independente das circunstâncias, da situação, coisas que não estavam nos nossos planos, mas estavam nos planos dEle, acontecem. Porque ficamos muitas vezes focados em coisas que muitas vezes não vão nos levar a direção nenhuma. E de repente, quando nós louvamos, buscamos a Deus, quando nós, de alguma forma, de alguma maneira, mesmo no lugar de dor, a gente consegue esboçar motivos de adoração ao Senhor, coisas que a gente nem imagina, acontece. E aí faz com que a gente olhe e veja a graça de Deus, a bondade de Deus, fazendo coisas que nem a gente mesmo pediu, porque não estava nos planos da gente, mas estavam nos planos de Deus. E isso é muito bom e confortador, em saber que temos um Deus que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, em sabermos que temos um Deus que cuida de nós de uma forma tão extraordinária, que mesmo aquilo que a gente nem pediu, acontece. Mesmo aquilo que a gente nem passou pela nossa mente, acontece. Não estava nos planos deles, mas estava no plano de Deus. Talvez você, eu, cada um de nós, passamos por algumas situações da nossa vida que a gente não compreende. Eu acho que não às vezes, a maioria das vezes, nós passamos por coisas na nossa vida que a gente não compreende. Só acontece comigo isso? Não, né? Às vezes a gente está caminhando para uma direção que a gente não quer. Às vezes somos submetidos a coisas que nós não gostaríamos de passar. Talvez até estamos em lugares que não gostaríamos de estar. Não estavam nos nossos planos. Mas de repente aqui estamos nós. De repente nós olhamos ao redor e percebemos que Deus estava com um plano nisso tudo. E aí a gente passa a compreender que nós estamos exatamente no centro da vontade de Deus. Coisas que podiam dar tudo certo, começaram a dar errado, mas eles entenderam. Estava dando errado na agenda deles. Estava dando errado na agenda que eles escreveram. Mas Deus tinha um propósito para isso. Se eles não tivessem sido presos, jamais esses outros presos ouviriam o evangelho. Se eles não tivessem sido presos, jamais esse carcereiro, junto com toda a sua família, iriam se render aos pés do Senhor. Jamais. Mas de repente, o que não estava na agenda de Paulo e Silas, estava na agenda de Deus. Quando eles achavam que ia dar tudo certo aos olhos dele, deu tudo errado aos olhos deles, mas deu tudo certo aos olhos de Deus. Porque coisas que não estavam nos planos aconteceram. Meu amado e meu irmão, não fique lamentando o fato dos seus planos não terem dado certo. Não fique lamentando o fato de que aquilo que você tanto sonhou, tanto imaginou, traçou caminhos, metas, e esse ano dá para a gente tirar muitas lições dele, né? Porque do final do ano passado para o início desse ano, quantos planos nós não fizemos? Quantos planejamentos não fizemos? Quantos de nós planejamos fazer uma dieta e não conseguimos? Não conseguimos. Como é que faz dieta numa pandemia dentro de casa?
Às vezes não dá nem para você caminhar, fazer uma atividade física. Mas de repente a gente planejou, este ano não, final agora não, mas início de 2020, eu vou começar, aí a gente não faz em janeiro, mas a gente tenta fazer em fevereiro, mas aí tem um carnaval. Pô, fazer dieta no carnaval, vou começar em março, aí veio a pandemia. Aí a gente não faz. Mas quantos planos além desses você não fez? Aí eu pergunto, quantos deles se cumpriram? Dos planos que você fez? Seja sincero, conta nos dedos. Pouquíssimos. Pouquíssimos. E aí a gente compreende que quando a gente leva uma vida de louvor e adoração a Deus, coisas que não estavam nos planos acontecem, mas não estavam nos seus planos, mas estavam nos planos de Deus. Se você olhar a grosso modo, quantas famílias não se aproximaram mais? Quantas pessoas que nunca colocaram os pés dentro de uma igreja, estão ouvindo o evangelho dentro de casa? Quantos maridos que, se falasse o nome de igreja, fazia o sinal da cruz, e agora está sentado aqui olhando para a minha cara? Às vezes, com muita insistência da esposa. Se não assistir o culto, não tem nada hoje. Aí a pessoa assiste. Enfim, seja por qualquer coisa, está assistindo. Sabe por quê, irmãos? Porque coisas que não estão nos nossos planos, estão nos planos de Deus. Só conseguimos ter essa compreensão quando temos uma vida de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas deixa eu continuar aqui, porque o tempo está correndo, e como eu não estou olhando para o relógio, está indo. Do versículo 27 em diante, diz que quando o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele e disse o quê? Não faça isso. Não faça isso. O carcereiro, gente, esse carcereiro foi um dos que bateram em Paulo e Silas. Foi um dos que acorrentaram Paulo e Silas, com muita delicadeza, né? Você sabe que quando um policial pega uma pessoa que é acometida de qualquer coisa, ele pega com muita delicadeza. Não, pois não, posso colocar algema em você? É muita delicadeza que ele usa. Então pegaram Paulo e Silas, o mesmo carcereiro, um dos que fizeram isso, e ele tentou pegar a espada para se matar. Se fosse outro, Paulo e Silas diziam o quê? Deixa, é plano de Deus. Ele fez isso com a gente, está sendo punido por aquilo que eles fizeram com a gente. Mas Paulo e Silas, mesmo com as costas todas rasgadas de tanto apanhar, ele disse assim, não faça isso, há esperança para você também. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós vivemos uma vida de louvor e adoração a Deus, nós aprendemos a retribuir o mal com o bem. Paulo e Silas podiam ignorar aquele ato, mas simplesmente se colocou na vida daquele homem, principalmente daquele homem, e disse, não te faças mal. Todos nós estamos aqui, podíamos fugir, gostaríamos até, mas não, Deus tem um plano nisso. E ao invés de eles retribuírem o mal com o mal, eles retribuíram o mal com o bem. Talvez por isso Paulo escreva o capítulo 12 de Romanos, que é um dos capítulos mais lindos que nós temos de toda a Bíblia. E ele vai falar exatamente essa expressão, não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Se tem uma coisa que as trevas não suportam, é a luz. Por isso que muitas vezes nós, como cristãos, incomodamos muita gente. Por isso que muitas pessoas que vivem em trevas, elas não suportam a luz. Mas elas precisam da luz para poderem também serem luz. E nós que temos essa luz, precisamos mostrar para as trevas que a luz é melhor.
que a luz é mais importante, que a luz faz a gente enxergar a vida com mais qualidade, que a luz faz a gente enxergar coisas que antes no escuro a gente não conseguiria. Mas isso é possível quando eu olho para o meu semelhante, e muitas vezes nós temos motivos de sobra para retribuir o mal com o mal. Muitas vezes as pessoas impiedosas fazem críticas pesadas com a gente. Muitas pessoas impiedosas tentam puxar o tapete um do outro, inventam coisas, mentem. Muitas vezes as pessoas impiedosas não agridem fisicamente, mas agridem com palavras. E dói muito. Quantos de nós não ficamos reverberando dentro do nosso coração palavras que foram ditas e que machucaram? E aí nós temos a oportunidade, porque meu amado e meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você, o mundo gira. Não faço a mínima ideia quem foi que disse. Mas que ele gira, gira. Aquela pessoa que um dia olhou na nossa cara e disse assim, eu não preciso de você, para nada. Será? Nunca mais vai precisar de mim, nunca mais na sua vida. E aí sai falando um monte de coisa, e critica, e humilha, e coloca para trás, e se acha mais importante do que todo mundo. Mas o mundo gira. E aí você vai dizer assim, então no dia que vier precisar de mim, você vai ver o que vai acontecer. Mas como cristãos, nós temos que fazer o quê? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por que nós fazemos isso, pastor? Isso não é ser besta, não. É ser cristão. Aquela pessoa, escute bem o que eu estou dizendo para você, não estou rogando praga. Escute bem. Aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que disse que nunca ia precisar de você, aquela pessoa que falou tão mal de você que te feriu, e que você ainda guarda aquilo dentro do seu coração, aquela pessoa, ela vai bater na sua porta um dia, e ela vai precisar de você. Tem gente até dizendo amém. Amém, Senhor, manda mesmo, porque quando vier, você vai ajudar. Agora diz misericórdia, né? Quando vier, você vai ter que ajudar. Mas por que eu tenho que ajudar? Porque o Senhor falou? Não. Porque não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Paulo olhou para aquele homem e tinha todo motivo para deixar aquele homem se matar. Mas ele olhou com o olhar de Cristo para aquele homem e entendeu, naquele momento de dor, Deus tem um propósito nisso. Eu estou aqui, não é por acaso. Se Deus permitiu, foi para isso. Para que você... Tanto é que ele faz a pergunta, né? A pergunta célebre. Qual é a pergunta? O que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo entendeu ali o porquê que ele tinha que apanhar tanto. Às vezes a gente questiona, para que tudo isso, né? Por que eu tive que passar por tudo isso? Para que você pudesse ser luz na vida de alguém. Pessoas que te feriram, que te criticaram, que fizeram muitas coisas que talvez você nem merecia, elas vão bater na sua porta e vão precisar da sua ajuda. E como cristão, você vai dizer que vai poder ajudar. Amém? Sabe quando é que a gente tem essa compreensão? Que diz o texto, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Meia-noite aqui é um momento mais escuro da vida, do dia. Um ápice. Mas eles oravam. E eles cantavam ao Senhor. E tiveram forças para poder ser bênção na vida de outras pessoas. Com dor e tudo. Até para aqueles que não mereciam. Até para aqueles que de alguma forma, de alguma maneira, fizeram atrocidades com eles. Mas no momento que eles puderam fazer, eles ajudaram. E levaram a paz para aquelas pessoas. Eu queria concluir com a continuação desse texto, que quando Paulo diz assim, não te faças nenhum mal, no versículo 28, porque nós estamos aqui, o versículo 29 diz assim, ele pediu luz,
correu para dentro e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, levando-os para fora e disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Ou seja, o que eu preciso fazer para ter isso que vocês têm? E aí ele respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo não só você, mas a sua casa. E diz o texto que eles pregaram a palavra de Deus, e ele e todos os que eram de sua casa se converteram. E levando-os consigo, olha o que o carcereiro fez: pegou Paulo e Silas, levou com ele, naquela mesma hora da noite, e fez o quê? Lavou os ferimentos, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, ainda levou para casa, pôs a mesa para eles, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. E eu queria concluir a reflexão dessa noite, dizendo assim: olha, quando nós trocamos o lamento pelo louvor, porque tudo começou lá atrás, tudo começou com o louvor, com a oração, tudo começou dentro de uma prisão, das piores possíveis, e terminou aonde? Numa mesa, com suas feridas todas aliviadas, e eles estavam lá se alegrando. E por que isso aconteceu? Porque quando eles trocaram o louvor, o lamento que poderia acontecer pela sua vida de louvor, eles conseguiram ainda levar esperança para aqueles que nem esperança tinham, que nenhuma esperança havia. Por causa da vida de louvor, levou esperança para eles. A pergunta foi: o que eu preciso fazer para ter isso que vocês têm? E a resposta: crê no Senhor Jesus e será salvo, não só você, mas a sua família inteira. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. Levar esperança para pessoas que nem esperança têm. E aí o quadro se reverte completamente. Começa numa cadeia, nas piores condições possíveis, e termina numa casa, com a mesa, banquete, família ao redor, se alegrando e louvando por aquilo que Deus fez. É levar esperança. Existem muitas pessoas que precisam dessa esperança. Existem muitas pessoas que podem estar até admiradas pelo fato de que por que é que essa pessoa que sofre tanto, eu só escuto ela louvando ao Senhor? Por que é que essa pessoa passa por tanta coisa na sua vida, mas ela ainda continua firme? Porque ao invés de lamentar, eu escolhi louvar. E nos piores momentos da minha vida, eu vou continuar louvando, porque aí, o que estava dentro da prisão se reverte para um banquete. O que estava nos piores lugares possíveis, nas piores condições possíveis, o quadro se reverte e se transforma num banquete, numa mesa, com a família ao redor. Simplesmente porque aqueles que não tinham esperança foram alcançados com a esperança que esses dois tinham. Tudo começou lá atrás, mas terminou da forma como Deus tinha planejado. Talvez a sua vida não tenha começado da melhor forma possível. Talvez você esteja caminhando com aquela amargura no seu coração e se perguntando: vale a pena continuar louvando no meio desse sufocamento todo que eu estou vivendo? Eu digo para você: vale a pena. Vale a pena. Porque Deus reverte o quadro da nossa situação. Com a simples mudança de postura, você consegue levar esperança para aqueles que nenhuma esperança há. Meu amado e meu irmão, que Deus lhe abençoe. E sempre que você tiver a opção entre lamentar e louvar, eu te aconselho: louve. Ore a Deus e tenha certeza que Ele vai estar cuidando de todo o resto. Eu convido você a ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. E eu queria que você pensasse no momento em que você está agora. Como é que você está hoje? Como é que você está se sentindo? O que é que você tem passado? Eu convido você a orar ao Senhor.